Salve, salve, galera! Vamos dar início às reações, aos reacts aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveitem, se inscrevam, ativem o sininho e vamos começar com ele, o pré-candidato biônico de Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, em uma entrevista na TV Jovem Pan. Eleições 2022. Bom, essa semana será marcada pelo início das convenções eleitorais para confirmar efetivamente os candidatos aos principais cargos nesta eleição. E a gente entrevista agora, gentilmente nos atende, o ex-ministro da Infraestrutura, pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Já dá para começar aqui, né? A gente nunca é chamado para entrevista, para fazer análise. A gente tem que ficar correndo atrás dos canais, das emissoras, dos jornais que estão entrevistando os outros pré-candidatos para poder pleitear também a entrevista à nossa pré-candidatura. Funcionou assim até aqui, já agradeço a vocês que ajudaram nessas reivindicações pelas redes sociais, ou até mesmo ligando diretamente, enviando e-mail para as redações, porque isso foi fundamental. Também aproveito para avisar que a gente vai ter neste sábado, 23 de julho, estou gravando aqui na sexta-feira, 22, a convenção estadual do PCB São Paulo, onde a gente vai ratificar e lançar, confirmar como candidatura, né, para o governo de São Paulo. Então, Gabriel Colombo para o governo de São Paulo, vice Manuel Messias, senador Tito, cerca de 9 deputados e deputadas federais e 3 deputados e deputadas estaduais. Simbora. Obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom dia, Roberto. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Bom, ministro, o senhor na semana passada já recebeu o apoio do PSD de Gilberto Kassab, aqui, claro, na corrida ao governo de São Paulo, mas é um partido que ou no plano nacional pode liberar os filiados para votar em quem quiser, ou, ao que tudo indica, há uma negociação de bastidor, uma possibilidade de que esse partido apoie o ex-presidente Lula. O senhor não se incomoda com isso? Isso é normal? A aliança estadual é uma e a aliança federal é outra? Eu entendo que a aliança estadual foi muito importante, porque no final das contas está levando o PSD para uma neutralidade. E essa neutralidade era fundamental na perspectiva nacional também. E aqui nós vamos ter toda a estrutura do PSD trabalhando em prol da minha candidatura e também, consequência, na candidatura do presidente Bolsonaro. Então, eu entendo que foi um grande ganho, a gente afastou o PSD mais do Lula e aproximou mais o PSD do presidente. Então, entendo que foi um movimento muito acertado, a gente ganha um partido com muito know-how, com muita estrutura, com muito conhecimento de São Paulo, com prefeituras importantes, e isso vai ser aí decisivo nessa reta final. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Que é interessante notar que a lógica das coligações é muito mais algo de contar as garrafinhas, né, o peso parlamentar, o número de prefeituras, do que qualquer coisa que perpasse um debate programático, um projeto político, né? Em última instância, os partidos liberais estão muito próximos, né, ao bolsonarismo, assim, são duas faces da mesma moeda, então é muito tranquilo para eles ficar decidindo, né, e acaba que a proposta de conciliação de classes acaba disputando também esses partidos, uma lógica muito mais de quem tem mais apoio, mais bancada parlamentar, mais número de prefeituras, mais número de governos para apoiar, do que qualquer coisa que perpasse um projeto político, né, um debate claro, porque em última instância todos eles estão prontos para continuar tocando e gerindo o capital, com muito pouca diferença entre eles. Pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro, tudo bem? Ministro, eu acho que as 3 principais campanhas a São Paulo marcaram pontos importantes nas últimas semanas, né? O senhor com apoio do PSD, Rodrigo Garcia com apoio do União Brasil e o Márcio França, que desistiu da disputa e ingressou na chapa ali do PT como candidato ao Senado. Eu queria saber como o senhor imagina os próximos capítulos dessa disputa, até porque o PSD está pressionando também por uma profissionalização ainda maior da sua campanha. O senhor imagina que o seu principal alvo nesse primeiro turno da disputa será o Rodrigo Garcia, né? Lembrando que ele tem o maior tempo de TV, né, com 4 minutos e 30 segundos, o senhor e Haddad têm mais ou menos 2 minutos e meio cada, e dividem o mesmo eleitorado conservador. Ele é governador de São Paulo, tem a caneta, a máquina pública na mão, uma longa fila de investimentos aí de mais de 50 bilhões de reais. É nele que o senhor centrará fogo, entre aspas, nessa primeira etapa da disputa? Eu vou centrar fogo e mostrar as nossas propostas. A gente vai falar de projeto, vamos fazer a nossa parte
de forma propositiva. A gente tem aí uma grande equipe de plano de governo, uma equipe que está se dedicando a resolver os problemas de hoje de São Paulo, a dar mais velocidade a esse estado, um plano que vai estar focado na questão da geração de emprego, no cuidado com as pessoas. Então, a gente está listando todas as alavancas que a gente precisa mexer para ter uma forte atividade econômica e também uma forte geração de emprego no estado de São Paulo. É isso que a gente vai mostrar aí para os cidadãos. O que a gente observa é o seguinte, tudo bem. Pausar aqui rapidinho, aí é interessante notar que os dois são os que a gente mais precisa derrotar no estado de São Paulo, o legado de 28 anos de política neoliberal do PSDB e o candidato do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, portanto, né, e Tarcísio Freitas. Só que na prática o projeto dos dois é muito igual, é dar continuidade a esse programa neoliberal, e ele precisa ser derrotado. Não só com diferença de legenda, mas também com diferenças programáticas. E o Tarcísio Freitas sempre cai nessas abstrações da geração de emprego, do cuidado com a pessoa, mas não fala como, né? Porque o neoliberalismo, o capitalismo, ele cuida do lucro, não cuida das pessoas, nem garante emprego, só na medida em que ele pode explorar as pessoas para produzir e garantir, né, o lucro para os patrões. Pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, ministro. Esse cara parece o Márcio França, né? O senhor fez parte de um ministério técnico no governo federal que conseguiu implantar reformas históricas, avançar com a privatização, importantes projetos de infraestrutura. O senhor pretende seguir a mesma estratégia caso seja eleito governador de São Paulo? Sem dúvida, Roberto. A questão da equipe é fundamental. No Ministério, a gente teve toda a liberdade dada pelo presidente Bolsonaro para montar um time técnico. A gente conseguiu trazer talentos para as áreas importantes. Então, cada secretário no Ministério era um craque, dominava muito a sua área de atuação e essa receita vai ser repetida em São Paulo. Eu acredito em plano, acredito em time. E a gente já está fazendo isso com o plano de governo. Cada pessoa que está coordenando uma das áreas do nosso plano é uma pessoa que entende profundamente. O plano está sob coordenação do AFIF, que além de conhecer muito o Estado, tem uma história ligada ao empreendedorismo, ligado ao empresariado, à geração de emprego. Foi o formulador do Simples, foi o formulador do Pronamp. Então tem muitas contribuições a dar. Então nós vamos montar um time técnico, porque é isso que funciona. E também... Técnico, nesse caso, são especialistas em gerir as melhores condições para o capital expandir os seus lucros e explorar mais a força de trabalho, né? Gerar emprego em condições precárias que assegurem aí encher o bolso, né, da burguesia. Acho que isso foi muito 2018, né? Dória aqui no estado de São Paulo, com esse perfil técnico, gestor. A gente não pode dar mais espaço para isso, nem cair nessa falácia. Há sempre uma posição política por trás, né, de todo o discurso técnico. E nesse caso aí são grandes gestores que ficam nessa, né, porta giratória entre grandes empresas, entre o capital privado, né, e os cargos públicos aí que são fundamentais e definidores da política. Em última instância, para poder agradar e beneficiar os mesmos grandes empresários que eles serviam lá privadamente, agora vão servir a partir do Estado. E também, ministro, como o senhor vê as pesquisas? Confia nos dados? Acha que até outubro o senhor pode turbinar o número de votos? E aí como? Gostaria que o senhor comentasse também uma publicação das últimas feitas pelo senhor, dizendo: muito prazer, meu nome é Tarcísio de Freitas, mas pode me chamar de Tarcísio. Qual a intenção da peça publicitária? Bom, a intenção é tornar mais fácil a vida do eleitor, né? Tornar mais fácil o conhecimento, né? Ao invés de falar Tarcísio de Freitas, Tarcísio, que é como eu sou conhecido, é como eu era conhecido no Exército, é como todo mundo me chama. Eu acho que fica mais fácil. E aqui é um ponto importante, né? O Tarcísio Freitas, ele foi um dos que estava na invasão do Haiti, a ocupação com as tropas brasileiras, né? Ele estava lá, então ele faz parte desse grupo de militares, né, que se formou e se consolidou e que hoje compõe o generalato aí, que se envolve na política, né, que joga Bolsonaro para a política, que participa ativamente do golpe do governo Michel Temer, né, como os Augusto Heleno, como o Vilas Boas, como o próprio agora, né, cotado para vice do Braga Neto, né, cotado para vice do Bolsonaro. Então o Tarcísio Freitas faz parte desse grupo de militares e é algo que a gente precisa criticar, né, foi ter participado, né, e exigir uma crítica aí dos governos do PT, né, de ter promovido
essa participação das Forças Armadas brasileiras na invasão e ocupação militar do Haiti. Preparou esse bando de golpistas aí, que agora tem mais de 6 militares, né, eles estão à frente deles, que estão no governo Bolsonaro. A questão das pesquisas, eu vejo o seguinte: primeiro, depende muito da metodologia que cada instituto utiliza e é uma fotografia do momento, daquele momento. Então, isso varia muito de uma semana para outra, às vezes. Obviamente, a gente está fazendo as nossas pesquisas, nós temos também os nossos números, e é com base nessas pesquisas que a gente direciona a nossa estratégia. Nós temos como vantagem aí o fato de ainda haver um desconhecimento muito grande acerca do meu nome no eleitorado paulista, e a gente percebe que à medida que as pessoas vão conhecendo... É claro, o cara nem paulista morava no Rio, em Brasília, veio para cá no final do ano passado, não vão conhecer ele mesmo, não. A gente vai transformando desconhecimento em intenção de voto. Para uma pessoa que nunca esteve na política, né, e se lançou há muito pouco tempo, está atingindo 20% de intenções de votos no estado de São Paulo, é um grande feito, significa que a gente está indo muito bem. E ainda tem um desconhecimento muito grande por parte do eleitor bolsonarista acerca da minha candidatura. Então, 40% dos eleitores do Bolsonaro ainda não sabem que eu sou candidato do Bolsonaro. Então, quando a gente conseguir mostrar que nós estamos defendendo o legado do presidente, fizemos parte do governo do presidente. E aqui é uma diferença também, ele está trabalhando com a lógica de que se a eleição em 2022 fosse a mesma coisa de 2018, que nos interiores, por exemplo, o Bolsonaro teve mais de 70%, na região de onde eu sou, de Piracicaba, ali no entorno, todas tiveram acima de 78% de votos no Bolsonaro no segundo turno. Isso já caiu, já mudou esse cenário. Bolsonaro agora, para a classe trabalhadora, é o governo da fome, do desemprego, do aumento da miséria, do número de moradores de rua, do déficit habitacional, da precarização da educação, da saúde, da ciência. Então, esse eleitorado, dessa maneira, já não existe mais. E é nosso papel, inclusive, demonstrar como o Bolsonaro é responsável pelo buraco que nós estamos, né? E como ele foi um genocida, uma política genocida mesmo, durante a pandemia. A gente não pode permitir esse apagamento histórico, tem que denunciar agora e pautar que o governo Tarcísio Freitas aqui em São Paulo, um outro governo Bolsonaro no país, vai agravar e piorar ainda mais essa situação. Ministro, dentro dessa discussão, o senhor disse que, obviamente, é o candidato do presidente da República, mas há uma reportagem hoje aqui no Jornal de São Paulo dizendo que os três principais candidatos, Haddad, o senhor e também o atual governador Rodrigo Garcia, devem tentar se afastar dos polos e tentar atrair mais o eleitor de centro, talvez o eleitor que esteja em dúvida, ainda não sabe em quem votar. Qual que vai ser a estratégia? É possível fazer o jogo duplo, ou seja, dizer que o senhor é candidato do presidente, mas também tentar atrair esse eleitor do centro? Eu acho que, Tiago, não se trata de um jogo duplo, se trata de mostrar exatamente como nós somos. A minha gestão no Ministério da Infraestrutura foi uma gestão extremamente técnica e uma gestão pragmática, uma gestão muito focada em resultados, sinalizando, conversando, dialogando com o mercado o tempo todo. Isso aí é conversa, pô, é mentira do Tarcísio. É óbvio que ele tem diferença muito clara, podem pegar quando ele vai nos espaços mais conservadores bolsonaristas, ele paga de bolsonarista. Quando ele está na mídia, geralmente falando com um público mais amplo, ele tenta, né, ser mais razoável, passar essa ideia de perfil técnico, etc. Fica variando, né, entre essas perspectivas, né, vendendo, né, enganando, digamos assim, como se apresenta. Isso é uma bravata, uma mentira o que ele está apresentando aí. Ele é um bolsonarista, né, e o bolsonarismo, e essa que é a questão, não é muito distante de um gestor técnico da política liberal, ultraliberal, neoliberal. Né? Então ele apresenta essas duas faces conforme a conveniência. E não só com o mercado, também com trabalhadores. Vou dar um exemplo, nós fizemos a privatização dos portos e a gente não teve nenhum problema, manifestações de portuário, pneu queimado, greve, nada disso, porque houve muito diálogo com o setor e com os trabalhadores. Então, meu perfil sempre foi... Isso é uma mentira, porque eu acompanhei, tenho família no Espírito Santo, acompanhei de perto a privatização da Codesa lá no Espírito Santo, e é um absurdo ele falar isso. Tinha muita desinformação, as coisas foram colocadas em cima da hora, só que, obviamente, a gente está num período de elevado desemprego, de desarticulação da classe trabalhadora, né? Então a gente tem uma perspectiva de fato, né, de baixa mobilização. Isso não quer dizer que os trabalhadores estavam apoiando a privatização, longe disso, estava todo mundo inconformado.
só que sem uma capacidade de se articular e lutar politicamente para isso, que é um cenário que a gente precisa mudar e para já. Por isso o PCB defende uma reorganização da classe trabalhadora em todo o país, no setor sindical, constrói a unidade classista com esses mesmos objetivos. A gente precisa construir uma classe trabalhadora organizada, com independência política, construa a perspectiva do poder popular e do socialismo. O perfil sempre foi muito técnico, sempre foi um perfil de centro-direita, e foi este perfil que o presidente Bolsonaro escolheu para vir para São Paulo. Então há um alinhamento também perfeito com o presidente em relação a isso. Nós vamos falar do legado, nós vamos falar das entregas, das realizações do governo federal, dos projetos para o governo de São Paulo, que conversam muito com o Estado que tem... Voltando aqui no mesmo tema, né? O cara vai falar, conversa também com os trabalhadores e cita privatização. Todo mundo sabe, já está cansado de saber que privatização precariza o serviço, demite trabalhador, então reduz o número de trabalhadores para o mesmo tipo de serviço, então intensifica, né, o trabalho, aumenta a exploração, em geral reduz os salários, e isso que ele usa como referência, né, para os trabalhadores. Saiu essa semana, ontem, né, é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho impondo uma multa para o Santander, um processo lá de 2014, estou citando isso por quê? Porque o Santander só cresceu no Brasil porque ganhou de presente, né, do governo do estado de São Paulo o Banespa, né, que era o terceiro maior banco do país, o banco estadual aqui de São Paulo, né, e estatal, foi privatizado. E aí o Santander estava respondendo por assédio aos trabalhadores. O dado era que a cada 2 horas e 48 minutos, um trabalhador desenvolvia, né, doenças mentais decorrentes do assédio no trabalho. É isso que ele usa de referência, de exemplo. Não entende nada mesmo da classe trabalhadora, está do lado da burguesia. Estado que tem um público empreendedor, que é um Estado empresário, de gente que arregaça a manga, que quer segurança jurídica para fazer os seus investimentos, um Estado que tem a tradição de respeitar contratos, que é uma coisa muito importante, um Estado que já tem uma tradição de trabalhar com a iniciativa privada, de ter investimentos privados. Tradição de respeitar contrato é tipo o que o Rodrigo Garcia fez agora. Por conta das eleições, congelou o aumento dos pedágios, mas aí foi lá e fez com que a Artesp desse um subsídio, né, para as concessionárias da CCR, da Vida aí, para poder ter o mesmo lucro que seria com o aumento do pedágio. Então, assim, a gente não paga diretamente na estrada, mas o Estado continua pagando para esse capital privado. Isso que é o honrar o contrato, garantir os lucros dos capitalistas. E essa segurança jurídica nós vamos passar. Além disso, nós vamos mostrar que alavancas que nós vamos mexer para incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego. O que nós vamos fazer no campo da oferta de energia, no campo da disponibilidade de crédito, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, no campo tributário, né, para redução da carga e estímulo à realização de mais negócios e geração de mais empregos, no campo da... Veja, ele fala no campo tributário, mas não fala nada, né, de como quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres. A maioria trabalhadora da população paga mais imposto. Isso, sobretudo, porque o Estado hoje, né, os governos estaduais, eles dependem, sobretudo, do ICMS, que é o imposto mais regressivo que existe, né? Então, porque aí você vai ser sobre mercadoria. Eu vou comprar um celular, uma pessoa bilionária, multimilionária compra um celular, a gente está pagando a mesma quantidade de imposto. Um imposto progressivo é diretamente sobre lucro, sobre dividendo e sobre altas rendas. É isso que a gente precisa fazer, acabar com o ICMS e impor o imposto direto na fonte, e não cobrando muito imposto de quem ganha baixos salários, como é a maioria da classe trabalhadora no Brasil, mas desses multimilionários, dos ricos, dos bilionários, que ganham demais e pagam quase nada de imposto. Só que o que ele fala aí? Ele fala de tributação para beneficiar os empresários. Isso que já acontece no Brasil hoje. Vamos pensar na parte da agricultura. Se você exporta soja em grão, sem nenhuma industrialização no país, isso não paga imposto por conta da Lei Candia de 1996. Na cesta básica, o mínimo de imposto, cada produto que compõe a cesta básica é de 7%. A gente tem produtos da cesta básica que pagam mais de 20%. Ou seja, aquilo que é fundamental, que é básico, como o próprio nome diz, a toda a população. Isso é uma desigualdade, né? É um imposto extremamente regressivo, precisa acabar e ser transformado. Não é isso que ele está defendendo. Ele quer criar ainda mais benefícios,
né, para exportadores, para os empresários e sacrificar ainda mais a classe trabalhadora. A estrutura da capacitação profissional e da desburocratização, que são as chaves para a gente crescer. Bom, ainda tem tempo de uma pergunta de cada um dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Então, rapidamente, ministro, o senhor confia nas urnas eletrônicas e nessa esteira do diálogo, se acontecer do senhor ser eleito governador de São Paulo e Lula, presidente da República, o senhor terá uma relação civilizada, uma relação de diálogo, uma relação institucional com o presidente? Observe, primeiro eu confio nas urnas eletrônicas, mas entendo que o processo eleitoral como um todo precisa de mais debate. Existe uma parcela significativa da sociedade hoje que tem algum tipo de reserva, algum tipo de desconfiança. Eu sinto isso em todas as visitas, em todos os lugares que eu vou e entendo que vale a pena o diálogo, vale a pena o TSE deixar claro para toda a população quais são os pontos onde as vulnerabilidades são apontadas e que medidas de proteção, de mitigação estão sendo tomadas. Esse cara é liso demais, né? Ao mesmo tempo que ele fala que acredita na urna eletrônica, ele coloca, não, mas é legítimo quem questiona, né? Foi montada uma comissão, as Forças Armadas foram chamadas para participar, porque elas têm técnicos especializados na proteção de sistemas sensíveis, técnicos especializados na segurança cibernética. Eles fizeram contribuições e seria muito bom que essas contribuições fossem analisadas e isso fosse publicizado. Então, acho que está faltando um pouco mais de debate, um pouco mais de diálogo para que toda a sociedade tenha a percepção de segurança. Olha a burrice, né? Esse teste que foi feito tinha as Forças Armadas, mas o TSE também chamou um grupo de hackers para poder ver as fragilidades do sistema. Aí você quer publicizar para dizer quais são as fragilidades. É óbvio que eles encontraram ali, né? Tipo, fizeram isso justamente para ver o que estava mais frágil no momento e corrigir. Mas para que você vai publicizar isso? Né? Para entregar algum outro caminho, para averiguar outras possibilidades, para tornar isso público? Isso é entregar qual é o seu sistema de segurança, pô. Isso é muito burrice. Muito convicto que o presidente Bolsonaro vai ser reeleito e nós vamos conseguir dialogar muito bem com o presidente Bolsonaro e o alinhamento do governo federal com o governo estadual vai ser muito importante. Uma última pergunta, Mota, então, para Tarcísio? Lá vai o Márcio França aí. Pode fazer a última pergunta, por favor. Ministro, o senhor é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, né, uma das melhores faculdades, se não a melhor do Brasil. O senhor fez a Academia Militar das Agulhas Negras, é considerado um técnico competente e experiente. Como é a experiência de ser um técnico na política brasileira? Ao longo do tempo, Roberto, a gente vai sendo moldado para isso, né? Observe que a gente fez 85 leilões de concessão no Ministério da Infraestrutura. Todos eles negociam. Isso é muito surreal até, né? Você tratar como técnico uma política de privatização agressiva, assim, né? Que eles chamam de concessão, isso são as privatizações. Mas a primeira privatização de porto no país, isso passa como estritamente técnico. É óbvio, na lógica de entregar, né, as empresas públicas estatais na mão do capital privado. Agora, isso não passa por um debate político. Isso é querer afastar e colocar como a lógica do capital, como a racionalidade do capital, que em última instância prevê, né, a produção e a apropriação privada do lucro, e não os interesses da maioria da população, e colocar como isso racional, técnico, né, afastar mesmo do debate político, esterilizar a política. Em última instância, é isso que as eleições têm feito, né, com muito pouca diferença. Né, a gente vê mesmo naquelas que se dizem de esquerda, ou as frentes progressistas, como o Haddad coloca aqui no estado de São Paulo, atacam muito pouco, né, o projeto neoliberal, as parcerias público-privadas, que inclusive Haddad foi formulador quando estava no governo Lula, ainda no Ministério da Economia, né, como secretário de Política Econômica, no Ministério da Economia, não, no Ministério da Fazenda. Então, assim, aí fica muito fácil, porque vai passando como legítimo, como técnico, toda a política neoliberal, como se isso fosse a única coisa possível, como se fosse algo somente de planilhas, de números e de cálculos, como se não envolvesse, de fato, uma política que atende a uma ou outra classe social, né, que produz, né, desigualdade, que amplia a desigualdade ou que enfrenta a desigualdade social. Todos passaram por amplo debate e discussão social, todos eles... Rapaz, eu quero saber quem aqui debateu, teve espaço, possibilidade de debater sobre as concessões. Eu queria mesmo, e o PCB tem defendido que tenha plebiscitos populares sobre o teto de gastos, sobre a reforma trabalhista, da Previdência, né, que tenha um plebiscito sobre a política de preço da Petrobras, sobre a privatização da Eletrobras, sobre a privatização da Vale,
né? Quero que coloque isso no plebiscito popular e que tenha espaços democráticos de debate para defender ambas as posições. Duvido a maioria da população brasileira que é trabalhadora, que sente na pele, sofre o impacto dessas medidas, vai defender essas privatizações. Isso é uma mentira dizer que isso foi debatido com a sociedade. Sociedade que ele diz aí é a burguesia, né? Esse grupo restrito aí que está na sociedade civil, os aparelhos, né, de dominação da burguesia que estão no entorno do Estado ali, que definiram uma ou outra política como que deveria ter sido feito, mas a ampla maioria da população não foi chamada a participar desse processo de decisão. Vários deles discutidos, até discutidos com o judiciário. Então, nada mais é do que fazer política. Nós tivemos aí reforma de todos os marcos legais importantes para o setor de infraestrutura, como foi a abertura do mercado de ônibus, né, interestadual de passageiros, a revisão do mercado de aviação por meio do voo simples, o marco legal das ferrovias, o marco da cabotagem, ou seja, a gente conseguiu fazer mudanças estruturantes que implicaram em mudanças de marco legal e todas elas negociadas com o Congresso. E essa ideia de mudança de marco legal que ele fala é aprofundar o projeto neoliberal que, entre uma das suas medidas, prevê maior liberalização ou facilidade, né, do fluxo de capitais, né, de investir de um setor para outro, nesse caso uma maior concessão aí, né, e participação do capital privado em setores que tinham forte participação pública estatal. Num cenário extremamente delicado do ponto de vista fiscal, em que a gente enfrentou a crise do Covid e teve que destinar muitos recursos por enfrentamento da crise, a gente teve que negociar com o Congresso emendas para que a gente não paralisasse a atividade de infraestrutura, e também fomos bem-sucedidos nisso. Então, acho que isso faz parte, a gente vai aprendendo, o ser humano é político por natureza, por essência, e no final das contas o que a gente tem que exercitar é a capacidade do diálogo, foi o que a gente veio fazendo ao longo do tempo. Eu acho que isso nos habilita a construir uma base na Assembleia Legislativa, a aprovar os projetos relevantes para o Estado de São Paulo e a ser bem-sucedido aí no governo. E essa ideia, né, de fazer a política com a base do diálogo, acho que entra aí um ponto muito importante da questão da democratização dos meios de comunicação no país. Vou pegar um exemplo agora que afeta a maioria da população, que é a política de preço da Petrobras, que enche o bolso de acionista, que desmonta a Petrobras, nossa capacidade de refinar o nosso petróleo, né, exporta petróleo bruto e importa combustível refinado, e isso na mídia, qualquer perspectiva de mudar essa política de preço que foi estabelecida pelo Pedro Parente quando era presidente da Petrobras durante o governo Temer, a mídia fica, qualquer perspectiva, né, do Bolsonaro fala de mexer na presidência, alterar a política de preço, porque isso tem um impacto muito grande na população e tira a popularidade dele, a mídia já vem assim, numa linha só, fechadinha, coesa, de que não há alternativa, de que a política de preço da Petrobras é algo estabelecido, que não pode existir outra. Chegaram ao ponto de falar que é melhor pagar caro do que sofrer uma crise de abastecimento, num país que tem capacidade, né, de ser autossuficiente em petróleo e combustíveis. Então é só esse discurso que aparece. Como que você pode falar que isso é a habilidade do diálogo? É óbvio, isso é o espaço onde só permite, né, no Brasil hoje a situação que a gente tem, a perspectiva liberal, a perspectiva da burguesia, não tem espaço para a classe trabalhadora, tem pequenas diferenças entre eles, mas não tem espaço uma perspectiva da classe trabalhadora. A gente precisa cavar esse espaço, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de organização, de mobilização, para estar melhor posicionado e mais bem armado nessa batalha das ideias. Candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Obrigado, ministro, pela atenção, gentileza, bom trabalho, até a próxima. É isso, gente, acabamos aqui nosso primeiro react. Acompanhem o canal, se inscrevam, ativem o sininho, divulguem para mais pessoas no local de trabalho, de moradia, de estudo. Vamos ampliar aí nossa pré-campanha, em breve vai se tornar campanha, amanhã a gente já se torna candidato. Vamos ampliar essa proposta, esse projeto que debate programa, e aqui a gente vai começar a fazer a crítica que estão apresentando as outras pré-candidaturas. A gente não tem tanto acesso, né? A gente não tem nenhum tempo de TV, nenhum tempo de rádio, né? Vai ter dificuldade de estar presente nos debates, nas entrevistas, sempre complicado, mas a gente tem nossos meios aqui, então nos ajudem a divulgá-los, né? Conversem com a gente também, a gente está aberto ao diálogo aí nos nossos canais, nos acompanhem pelas redes sociais, também no Instagram, no Twitter, no Facebook, e vamos junto. A nossa única saída para mudar de vez essa realidade, né, para que todos tenham emprego, para que todos tenham moradia, uma alimentação saudável, acesso a todos os direitos,
é fundamental a gente construir o poder popular uma perspectiva da Revolução Socialista. Só isso que garante um futuro, uma perspectiva de futuro para todos nós. Vamos juntos nesse processo. Um abraço.